Olá, pessoal! Bem-vindos à reunião! Oi, gente, tudo bom? Eu venho falar aqui uma palavrinha com vocês. A Ana pediu pra gente gravar esse vídeo. Eu quando começo a ler o Velho Testamento, eu tava até lendo essa semana, todo dia eu costumo ler, né? Eu tomo muitas palavras que o Senhor fala ali como se fosse para minha própria vida. Porque ele fala muito da trajetória do povo, né, de Israel durante os 40 anos que eles passaram no deserto até chegar à Terra Prometida, né? E antes eles viviam no Egito e tudo. Aí, assim, a forma com que ele fala, né? Os seus pais, né? Não conheceram a boa terra e tudo. Parece que tudo é direcionado para mim, porque nem sempre eu fui da igreja, né? Quando ele falou Egito, aí está se referindo ao mundo, vamos dizer assim. Então, assim, eu nasci no lar cristão, então, assim, eu vivi boa parte da minha juventude, da minha adolescência, até a parte da juventude no mundo. E hoje eu vejo que vocês têm um privilégio, vocês têm um plus, e a grande maioria de vocês, meus filhos, por exemplo, de já terem nascido num lar cristão. Os pais e as mães de vocês já conhecerem o Senhor e já passarem desde cedo os ensinamentos, os princípios, né, do Senhor, né, os princípios de amor, de respeito, de misericórdia, de perdão. Coisas assim que eu não tive desde cedo, né, que eu fui me batizar já grande. Então eu vejo que isso é uma grande bênção para a vida, para essa geração, né? Geração dos meus filhos, a geração de vocês. Isso é um fator muito importante, porque desde cedo vocês vão praticando a palavra, vocês vão tendo exemplos dos irmãos, o ensinamento deles. E isso eu acho muito importante, uma coisa que a gente tem que valorizar, né? Então, tem até uma palavrinha que eu estava lendo essa semana, né? Que ele fala o seguinte, lá em Deuteronômio 6. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Aí parece que ele está falando comigo, né? Ó, guarda, antes você viveu no Egito, você passou pelo deserto e tal, agora guarda esses mandamentos para que você possa passá-los para o seu filho e ele possa passar para o filho dele. Então, assim, aí ele fala, ouve, pois, Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, Deus de teus pais. Então, aí ele fala assim no versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, assim, aí parece que ele está falando comigo, né? Para que eu repasse essa palavra para os meus filhos, inculque essa palavra para os meus filhos. Também aí atarás um sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, assim, o Senhor fala para a gente atar essas palavras no nosso coração, né? E é uma coisa que eu sempre faço, assim, quando eu vejo que o Senhor está falando comigo, uma palavra que me toca, é escrever aquela palavra e ficar lendo ela o dia todo, né? Tentando gravar, decorar, e aquela palavra vai me nutrindo, vai me enchendo do espírito dele. Então, assim, eu sempre tomo essa palavra, ata essas palavras em teu coração, atando essas palavras dessa maneira, a gente memorizando e se alimentando dela todos os dias. E aí, Lucas, você tem alguma coisa a dizer? É isso que minha mãe disse. Eu me sinto muito bem convivendo na igreja com os irmãos, mas, tipo, não sei se minha mãe não tivesse sido cristã, se eu iria para a igreja também. Mas você gosta de estar com os irmãos, de ler a Bíblia, de ter experiência, de conhecer a palavra de Deus? Tá bom. Então tá bom, gente, é isso. Obrigada aí pela escuta. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Tchau! Tchau, tchau. Olá, queridos! Começando hoje
vamos entrar nas parábolas da Bíblia. O que significa parábola? Uma parábola é uma história que não é real, mas é para explicar uma verdade complexa e profunda. Quando Jesus estava vivendo na terra, ele contava parábolas para ensinar o evangelho aos seus discípulos, para que eles possam entender a verdade melhor e facilmente. Esta vez, vamos entrar na parábola do semeador, em Mateus 13. Lá fala que Jesus estava falando parábolas para grandes multidões. Jesus disse: eis que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador que está se referindo aqui? O semeador se refere ao Senhor Jesus. E o que ele semeia? Claro, a semente, né? Então, o que a semente se refere? A semente é a palavra de Deus. E aqui, especialmente, se refere à palavra do reino. E aqui, Jesus mencionou 4 tipos de solo. À beira do caminho, em lugares pedregosos. Terceiro, entre os espinhos. E 4, em boa terra. Né? O que você acha o solo refere-se? Nosso coração. Então, você pode compreender solo como nosso coração. E qual reação temos com a palavra de Deus depende do tipo de coração que temos. Então, vamos ver qual tipo de coração você tem, tá? Hoje, só aprendemos os primeiros 2 tipos de solo, o coração. Em Mateus 13:4 diz: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram. O primeiro tipo de solo é a beira do caminho, que significa ter muitos tráficos, né? E contatos com coisas do mundo. Quais são coisas do mundo, então? Talvez depois você pode discutir essa pergunta com seus pais, tá? Mas vou dar um exemplo prático para você aqui. Sabe que a beira do caminho é um lugar que tem muito tráfego. Pessoas pisando, né? Carros ou cavalos passando para fazer o solo muito duro. E as aves, né, significam o maligno, Satanás, que vem e arrebata a palavra do reino que foi semeado no coração endurecido. Isso indica que quando nós temos muito contato com as coisas do mundo, nosso coração fica endurecido para com Deus e a palavra de Deus. Mesmo que ouvimos a palavra de Deus, mas logo depois a esquecemos. A palavra de Deus não tem efeito ou não cresce em nós, porque a Satanás tira a palavra de Deus no nosso coração endurecido. Por exemplo, depois de você brincar demais, tipo jogando videogames, né? Ou assistindo YouTube por muito tempo, tipo por muitas horas. Quando seus pais falam a palavra de Deus para você, parece que você não tem interesse ou desejo para ouvi-la.
Ou mesmo que você está ouvindo a palavra de Deus, mas seu coração não está lá. Talvez seu coração ainda está considerando como passar de fase no videogame, né? Seu coração não está aberto a ouvir e entender a palavra do reino. Por quê? Porque brincar videogames ou assistindo YouTube são as coisas deste mundo que fazem seu coração endurecido para Deus e para a sua palavra. Quando você joga muito, essa coisa mundana ocupa seu coração inteiro e não tem espaço para Deus e sua palavra. Aqui, não queremos dizer que a partir de agora você não pode brincar mais. Não, tá? Estamos falando que tudo tem um limite. E quando jogamos demais, isso ocupa nosso coração, né? E como podemos fazer quando percebemos que nosso coração está endurecido para a sua palavra? Podemos orar ao Senhor. Senhor, me perdoa por jogar por muito tempo. Esvazia-me, Senhor, de tudo que ocupa o meu coração, né? Amolece meu coração, Senhor, para te amar e amar sua palavra. Quando estamos abertos a orar ao Senhor desse jeito, Ele vai responder tal oração, porque isso é segundo o desejo do coração de Deus. E agora, segundo tipo de solo, o coração é em lugares pedregosos. Versículos 5 e 6 dizem: outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo brotou, visto não ser profundo a terra. Saindo, porém, o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Isso é um lugar cheio de pedras, que não tem muita terra. Isso significa o coração é superficial em receber a palavra do reino. Por quê? Porque dentro de tal coração existem rochas que se referem a temperamento, pecados ocultos, desejos pessoais, egoísmo ou autopiedade, né? E talvez seus pais podem explicar para você os significados desses itens, tá? Essas coisas podem impedir a palavra como a semente de criar raízes profundamente no coração. O solo com seu calor significa aflição ou perseguição na nossa vida. Sabe que o calor do sol é para o crescimento e amadurecimento da colheita, se a semente tem raízes profundas. As dificuldades e a aflição da nossa vida podem nos ajudar a crescer e amadurecer. A semente, sabe que a semente começa crescendo suas raízes para baixo e depois cresce mais para cima ou para fora, onde é visível. Para ter raízes profundas, não podemos ter coração cheio de pedras. Se a planta não tiver raízes profundas, quando vem o calor do sol ou dificuldades, né, a planta fica seca ou até mesmo morta. Isso significa que quando nosso coração está cheio de pedras, a palavra não consegue criar raízes.
E quando vem dificuldade na nossa vida, não teremos confiança na palavra de Deus. Vou dar exemplo do egoísmo e temperamento, ok? Por exemplo, quando você está brigando com seu irmão ou sua irmã de carne, ou com as crianças da vida da igreja por alguma coisa, e porque você não ganhou o que você quer, aí você fala algo duro ou errado que pode ferir o sentimento do seu irmão ou sua irmã. Ou quando você está muito bravo com seu irmão ou sua irmã, você até mesmo quer batê-lo ou batê-la. Isso é um coração cheio de pedras. Aqueles que têm tal coração podem entender a palavra de Deus rapidamente, mas uma vez que a dificuldade vem na sua vida, não terá confiança na palavra de Deus e ficará desencorajada pela dificuldade, né? E como podemos fazer então? Podemos orar ao Senhor. Senhor, confesso que eu não devo falar algo duro ou bater na pessoa. Me perdoa. Senhor, faça meu coração uma boa terra para que tua palavra possa crescer em mim sem impedimento. Né? Sabe, o louvor em inglês que você ouviu antes, as letras desse cântico é um exemplo da oração que você pode orar ao Senhor, se você não souber como orar, né? Arrependendo o seu pecado ao Senhor e orando dessa maneira, o Senhor vai tirar as pedras no seu coração e fazê-lo uma boa terra aberta e amolecida para a palavra de Deus. Que essa palavra tenha impacto em você, para que tome sério em lidar com seu coração pessoal com o Senhor. Amo vocês! Pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana, eu sou jovem da igreja em Brasília e hoje eu queria falar para vocês um pouco sobre as nossas escolhas, sobre o que o Senhor fala que a gente deve guardar na nossa vida, a forma da gente se manter nos caminhos dele e perseverante nas palavras dele para a nossa vida. Porque às vezes a gente é distraído pelo mundo, por outras coisas que atraem o nosso coração e que acabam desviando o nosso coração do foco da nossa vida, que é que nos satisfaz verdadeiramente, que é o Senhor Jesus. E aí, por isso, hoje o versículo para memorizar é Provérbios 4, 23, que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tá certo? Um beijo, espero que vocês guardem. Até mais. Oi, gente. Oi, Eu sou Letícia. eu sou Liz. E, bom, eu sou de Uberlândia, em Minas, mas já morei em Brasília e agora a gente tá aqui em São Paulo. Eu sou da Colômbia, mas também moro em São Paulo. E a gente quer mandar uma música pra vocês. Bom, o hino se chama Lord, Keep My Heart Open and Soft Toward You. É isso mesmo, é em inglês. E para ajudar vocês, a gente vai fazer o seguinte, ajudar aqueles que estão aprendendo inglês, né? A gente vai ler em inglês, dar um tempinho, se alguém quiser repetir aí em casa. E aí a Liz vai falar o que isso significa em português, tá bom? Então, é assim. Lord, keep my heart Senhor, guarda meu coração, open and soft toward you. aberto e maleável para ti. Lord, draw my eyes Senhor, atrai meus olhos, to see nothing else but you. para não ver nada além de ti. Whatever may happen,
Não importa o que aconteça. I know you want to gain my heart. Eu sei que tu queres ganhar o meu coração, Though I may not understand, mesmo que não possa entender. just keep dispensing Somente continua se dispensando into my every part. em cada parte do meu ser. Make me a believer Torna-me crente by looking at you, ao olhar para ti, standing on your word, posicionado ou firmado na tua palavra, faithful and true. fiel e sincero. Lord, give my heart open and soft for you. Lord, draw my eyes to see nothing else but you. Whatever may happen, I know you want to gain my heart, though I might not understand. Just keep dispensing into my every part. Make me a believer by looking at you, standing on your word, faithful and true. Lord, keep my heart open and soft for you. Lord, draw my eyes to see nothing else but you. Whatever may happen, I know you want to gain my heart, though I may not understand. Just keep dispensing into my every part. Make me a believer by looking at you, standing on your word, faithful and true. Bom, essa era a canção que a gente queria mandar, compartilhar com vocês. Esperamos que vocês tenham desfrutado de cantar ela com a gente. Com muito carinho para vocês. Um abraço, irmãos. Tchau, tchau.